Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o sétimo chakra no processo de despertar espiritual e de expansão de consciência. Para quem não sabe, o sétimo chakra se chama Chakra Sahasrara, que em sânscrito significa dividido em 1000 pétalas ou lótus de 1000 pétalas, em referência às 1000 pétalas que desabrocham nesse lótus. E esse chakra, mais do que um centro energético e um centro de consciência, eu diria que, como todos os outros, ele é uma espécie de portal. Só que ele é um portal de ligação com a inteligência divina, com a supraconsciência. Ele é aquele que nos conecta de forma mais profunda, mais essencial com a natureza divina que está dentro de nós, pelo menos enquanto estamos revestidos nessa carapaça de seres humanos, tá? Então eu diria que ele é o ápice no desenvolvimento espiritual do ser humano. Ele é uma espécie de portal de compreensão profunda, onde traz à tona diversos significados que muitas vezes a gente não sabe nem explicar. É um tipo de compreensão que é difícil de passar para o outro. Você vivencia, você experiencia, você entra em contato, é uma espécie de insight. É nele que você encontra o processo de iluminação chamado de Samadhi, por mais que isso ocorra também em outros chakras, mas aquele tradicional, até pelo fato da coroa espiritual, ela se efetua, ela se abre no chakra coronário, no chakra Sahasrara, muito encontrada também nas pinturas antigas de santos e tudo mais, tá bom? Então, essa referência à coroa a gente não encontra só no Oriente, mas também no Ocidente, mas é claro que aqui a gente tem todo um conhecimento espiritual muito próprio, enraizado no cristianismo primitivo e nas religiões que foram surgindo ao longo do tempo, as seitas, tudo mais, mas isso é outro papo. Então, quando a gente fala de chakra Sahasrara, é importante que a gente compreenda que ele é um portal que nos conecta a essa inteligência divina, essa consciência universal, a essa consciência cósmica que está adormecida dentro de cada um, que é a nossa centelha divina, o Atman, que reside dentro de todos os seres humanos, que seria uma expressão da divindade em forma de centelha. Nós fazemos parte da divindade, do núcleo também, da fonte, mas somos expressões, somos uma espécie de manifestação da consciência divina se experienciando. Desculpa. Então esse chakra ele representa, enquanto encarnados na forma do ser humano convencional, tá? Não estou falando de categorias acima, estou falando ainda do ser humano, esse chakra ele representa a libertação suprema, a liberação do espírito sobre a matéria, tá bom? E assim como a gente percebe a coroa de um rei que simboliza o poder, a ordem do reino, a gente pode afirmar que o chakra da coroa, que o chakra coronário, que o lótus de 1000 pétalas, é uma espécie de princípio governante da vida. É a consciência suprema que permeia cada sentido, desde o elemento terra, do elemento água, do elemento fogo, do elemento ar, do elemento akasha, ou também chamado de éter, até o Mahatátiva, que seriam todos os elementos de forma purificada, até o vazio espiritual. Algumas correntes traduzem, mais no Ocidente, como o pensamento em si, mas assim, isso está muito ainda encapsulado, essa ideia de pensamento eu não gosto muito. Na verdade, se você pegar os textos orientais, os textos hindus, tanto nos Vedas quanto nos Tantras, eles vão associar esse chakra não ao pensamento, mas ao vazio, ao silêncio profundo, tá bom? Então, tanto que esse chakra não tem elemento. Você pega os chakras iniciais como o chakra Muladhara, o chakra raiz, elemento terra, Swadhisthana, que é o chakra sexual, o chakra geniturinário, elemento água, o Manipura, que é o chakra umbilical, elemento fogo, o Anahata, que é o chakra cardíaco, o chakra do coração, é o elemento ar. A gente encontra aqui no laríngeo o elemento éter ou akasha, e esses dois chakras aqui eles estão muito próximos. Eles são chakras muito superiores no processo de despertar espiritual. Então, quando você ativa esse chakra, digamos assim, na parte mais profunda do cone desse chakra, porque as pétalas que estão nas bordas, elas
elas na verdade elas têm um nível de radiação cada vez mais sutil, é claro, né, do que as que estão abaixo, mas no próprio chakra, quanto mais você se aprofunda nele, as pétalas são mais sutis e abordam características, digamos assim, mais profundas e mais essenciais, tá bom? Mas quando você chega nesses dois chakras e ativa o nível profundo de cada um deles, você vai ver que não tem elemento. Eles manipulam e manifestam todos os elementos, e principalmente o chakra coronário. O chakra coronário, ele representa esse vazio espiritual. O que é o vazio espiritual? O vazio é a possibilidade de construção de tudo, tá? O espaço vazio que está à nossa volta aqui, na verdade, ele é a totalidade de todas as coisas, pelo menos em potência. Vou sair um pouquinho do tema, então vou voltar mais à questão do chakra. Isso até dá um outro papo, também envolve até o taoísmo. Então, voltando um pouquinho, esse chakra, para quem já teve a oportunidade de ver por clarividência, a energia que forma em torno da cabeça, numa espécie de capacete de energia, é oriunda desse chakra. Como eu falei, você pode ver nas pinturas. E o rei simboliza, é um dos maiores simbolismos do chakra Sahasrara. Quando o rei coloca a coroa, o rei é a manifestação da ordem, do poder sobre todos os elementos, sobre todos os níveis de energia e consciência. Ele que rege tudo, tá? Então, nesse sentido, o chakra coroa, até por isso os reis, de forma espiritual, no passado, muitas vezes orientados por mestres espirituais ali em pano de fundo, começaram com essa tradição espiritual de colocar a coroa, aí depois vai entrar na parte filosófica, às vezes até ligado à cultura de cada um. Você vai ver que na história vai explicar o significado e o simbolismo da coroa de acordo com cada tradição, mas numa explicação espiritual justamente por isso. Não que todo rei tenha despertado o coronário, mas a ideia é que o rei tem o domínio do chakra coronário, porque ele vai ter o contato direto com a consciência cósmica. Então deveria ser assim de forma simbólica, tá bom? Então por isso a ideia da coroa. E quem já teve a possibilidade de enxergar não a aura, porque uma coisa é quando você vê a energia fluindo do chakra, tá? Você vê os fios de energia aos milhares. Mas se você conseguir em algum momento da tua vida perceber a estrutura essencial, quase que a mandala representativa daquele chakra, o núcleo do chakra, você vai ver que ele é formado por infinitos fractais. E esses fractais estão mais ou menos entrelaçados, emaranhados, de tal forma que a visão ela é assim, aterrorizante no bom sentido, né? Eu diria que é aterradora, porque você vê aquilo ali, você fica estupefado, tá? As poucas vezes que eu tive a capacidade de conseguir perceber essa estrutura, é uma visão que tenha certeza que não vai sair da tua mente nunca mais. E não só isso, quando você vê a energia fluindo também, tá? Você pode enxergar o chakra de diversas formas. Você pode, em níveis iniciais, ver o movimento da aura, da energia, quando você consegue entrar nesse pequeno samadhi de expansão de consciência, que em casos convencionais e normais como os nossos, duram alguns segundos ou minutos, a coroa de energia abre e você vai começar a ver a energia jorrando. Normalmente ela cai em cascata para frente ou vai formando o capacete. Se você for jorrando, se você tiver, desculpa, em meditação profunda, aquilo for aumentando, o capacete de energia ele vai crescendo cada vez mais, mas a energia depois vai jorrando. Pô, tô com uma tosse alérgica brava. A energia vai jorrando em fios de luz, tá? Mas quando você vê a estrutura essencial, o núcleo do chakra, eu já tive a oportunidade também algumas vezes de ver o do Anahata, você consegue enxergar o chakra numa forma de mandala quase, de mandala de energia. É muito lindo, assim. É uma experiência que não tem como eu transferir para vocês, tá bom? Então, eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes do Anahata e do coronário, e assim, eu posso dizer para vocês que são experiências fantásticas. Lembram fractais de energia. E eu diria que esses fractais, que esses emaranhados energéticos entrelaçados de forma quase que infinita, eles se conectam de forma mais direta com a consciência do ser espiritual,
contato com o ser cósmico, com Deus. E alcançar esse nível não diz que você atingiu uma iluminação plena, mas que você em alguns momentos conseguiu se iluminar sim. Significa que aquela semente que estava ali adormecida em você, ela já brotou na tua alma de tal forma que a semente já deu raízes. Ela já brotou, já cresceu através desses elementos, já desabrochou, tá? E nesse momento ela consegue, pelo menos durante um certo instante, alcançar a fonte de tudo, essa consciência pura. Mas repetindo, isso não é definitivo de cara. É como se essa semente desabrochasse, ela alcança esse nível de consciência, essa supraconsciência, mas depois ela tende a voltar um pouquinho. E quanto mais você repete, mais você consegue permanecer nesse nível de consciência, a sua consciência vai oscilando cada vez menos. E quanto mais você firma no alto, mais você se torna realmente um ser espiritual do chakra coronário. Mas é muito difícil alguém que não seja um mestre espiritual permanecer ali 100% o dia todo durante a vida no chakra coronário. Até quem consegue alcançar o nível de consciência do chakra coronário, você vai perceber que ao longo do dia oscila. O seu nível de consciência pode sim descer de novo para o chakra Muladhara. Só que quando você já está muito tempo no coronário, você desce para o Muladhara em algum momento, sei lá, digamos que alguém tenha feito algum mal muito grande para alguém da sua família, e aquela necessidade de sobrevivência vem à tona, de proteção da prole, que está ligado aos 2 primeiros chakras, e você quer defender a tua família de uma forma brutal, às vezes sem raciocinar e sem tentar resolver a situação de uma forma mais pacífica, se possível, tá? Então você volta ao teu estado normal muito rápido de consciência, seja no chakra Agnya, no chakra Vishuddha, no Anahata, tá bravo. Então, quanto mais tempo você permanece no nível de consciência, seja do Sahasrara, seja do chakra frontal, quando você desce para níveis inferiores, você consegue subir mais rápido, tá? Subir com mais velocidade. Beleza? Esse é outro papo também que a gente pode abordar. Eu sei que é muito interessante essa questão dos níveis, porque assim, se a gente parar para pensar, cada chakra é um estágio de consciência que traz consigo novos patamares, novos movimentos de liberdade, de compreensão, de conhecimento, de conteúdo, de processos de iluminação, mesmo que pequeninos, tá bom? Então, o que eu posso afirmar para vocês é que quando esse chakra floresce, quando ele floresce na consciência humana, enquanto seres humanos, a gente consegue se conectar de forma mais profunda com os níveis sutis de consciência. Não que a gente vai conseguir se conectar de forma direta com o núcleo da fonte divina, mas você vai perceber com muito mais facilidade. Você vai atingir camadas superiores, não só de consciência, mas dimensões. Contato com anjos, com arcanjos, com mestres iluminados. É claro que são espíritos de alta hierarquia e cada um vai chamar da maneira que achar mais adequado, de acordo com a sua crença, sua religião. Mas tenha certeza que quando você atinge o nível do chakra coronário, e quanto mais tempo você permanece conectado a esse nível, mais você vai perceber a presença dos mentores espirituais e mentores cada vez mais sutis. Nada contra os mentores mais densos, que nos ajudam na pancadaria do dia a dia, são muito importantes. Mas quando você vai refinando o chakra coronário, você consegue atingir com facilidade esses e outros que estão em planos mentais, planos cada vez mais sutis de consciência. Tá bom? Então percebam, o chakra da coroa está relacionado a níveis espirituais superiores, sutis, e é por ele que você vai ter uma canalização de um emissário, de um mestre que realmente está muito acima do teu próprio nível espiritual. E um dia a gente vai chegar lá, tá? A gente, na verdade, já chegou ao estado de iluminação máximo, mas não percebeu, é até poético. Mas a verdade é essa divindade suprema já está dentro de nós. Então, cabe a cada indivíduo perceber sua natureza divina e mergulhar de forma profunda nisso. E se a gente pegar um pouquinho da filosofia do yoga, dos Upanishads, dos Vedas, dos Tantras, a gente vai perceber que esse chakra ele é realmente um assento de iluminação. E quando a gente consegue chegar num estado supremo desse chakra, a gente transcende a razão, transcende os sentidos, transcende todo tipo de limite do mundo, de crenças limitantes,
de tudo que consiga aprisionar a gente de alguma forma. O mundo ao nosso, a gente convive com o mundo ao nosso redor, mas a gente não está mais no mundo. E se a gente parar para pensar também, ele é responsável pelo cérebro, né, esse chakra, porque fisiologicamente cada chakra está relacionado a uma glândula endócrina. E nesse caso, o chakra Sahasrara, você vai ter uma corrente que vai falar que se vincula à glândula pituitária e outra vai dizer que vai se vincular à glândula pineal, tá? Mas assim, uma coisa é muito direta, ele se liga ao teu córtex cerebral, tá? A glândula pineal e a pituitária também estão muito próximas. Quem consegue perceber a energia fluindo do chakra coronário de forma intensa, você não tem dúvida alguma que ele está atingindo tanto a glândula pineal quanto a pituitária. Você sente um bloco de energia muito grande no meio do cérebro que jorra de dentro para fora, mas muito grande a ponto de, como se fossem ondas poderosas de rádio saindo do meio da tua cabeça. Fisicamente, você sente energia física. Claro que algumas pessoas vão sentir no nível, às vezes, uma quentura, um arrepio, alguma coisa parecida, mas quando você consegue desenvolver um domínio um pouquinho maior e constante, você vai perceber que aquilo ali não é só no campo espiritual da coisa, você sente fisicamente a energia jorrando do centro da cabeça e eu até me arriscaria a dizer que você sente a própria glândula em ação, tanto a pineal quanto a pituitária. No meu ponto de vista, eu acredito que o coronário ele se vincula mais à pineal, porque quando eu ativo ele pela vontade, é bem ali no ponto da pineal, entre os hemisférios cerebrais, tá bom? Mas também quando eu abro minha clarividência de forma muito abrupta, fazendo pulsos energéticos em questão de 10, 15 minutos, e nem sempre eu consigo, eu tenho que estar num dia legal, a clarividência mais superficial, ela está sempre aberta. E se eu ficar um pouquinho, ela abre mais forte, mas se eu quiser ver as camadas das auras, ver a energia, ver o plano, ver os espíritos, eu tenho que ficar ali um tempinho pulsando energia. E por que eu estou falando isso? Porque mesmo quando eu sinto no centro do cérebro, ali entre os hemisférios cerebrais, depois a energia jorra aqui para frente para a glândula pituitária, tá bom? Então, ela pega essa carapaça toda, é uma parceria desses dois chakras, do frontal e do anahata. Do Sahasrara, do coronário. Beleza? Então, de uma forma sintetizada, a gente pode falar que o chakra coronário ele é um portal para a consciência superior, para a inteligência divina, para a consciência cósmica e para as dimensões de frequência mais elevada, certamente, para ter o contato com os mentores, tá? Então, de uma forma sintetizada, eu diria para vocês que quando você abre, quando você desabrocha esse chakra, o lótus desse chakra, esse lótus de 1000 pétalas, é como se ele abrisse caminho para a percepção de verdades mais profundas, mais universais. E normalmente tem isso, quando a gente fala do chakra coronário, as pessoas que ativam esse chakra, pelo menos em alguns momentos da vida, conseguem fixar de forma mais constante, você vai perceber que normalmente são pessoas mais universalistas, que adoram as religiões, que compreendem que cada religião tem um papel, mas normalmente não se vinculam tanto. Podem ter participado em um momento da vida ou em outro, ou até participam hoje em dia, mas sabem que a verdadeira religião está além de criações humanas e que cada religião é importante para um estágio de consciência, para um tipo de explicação, enfim. Ela vê beleza na religião, vê beleza nas fraternidades, nas ordens, mas sabe que a divindade está além de tudo isso, beleza? Então são pessoas normalmente muito universalistas. Bem, eu acho que a mensagem é essa, que eu passei tudo que eu tinha para passar. Em outro momento eu vou fazer outros vídeos sobre esse chakra, tentando abordar alguns pontos específicos e algumas relações desse chakra quando ele está ativo com outros chakras, como ele é muito importante também, você não posso deixar de falar nunca, para que você tenha saúde do teu corpo físico, porque ele se abre para a energia cósmica, ele captura a energia cósmica e ela desce varrendo de forma positiva todos os chakras e energizando o teu duplo etérico. Isso é muito importante. Se as pessoas soubessem a importância disso, todo mundo tem certeza que se dedicaria pelo menos 1 hora do dia a tentar absorver energia pelo topo da cabeça, tentando ativar o chakra coronário, porque você vai desbloqueando todos os miasmas que podem se encontrar no teu corpo energético.
beleza? Então acho que é isso que eu dei o recado. Depois eu vou voltar a falar desse chakra, que é o meu chakra predileto, não tem como, é o meu xodó, é o que eu mais gosto, é o que eu sempre tento ter uma relação, por mais que eu não consiga permanecer a consciência ali como um mero mortal, mas eu estou sempre tentando, e quanto mais você atinge, quanto mais você permanece nesse nível de consciência, você vê que a tua vida vai mudando, que a tua frequência muda, que as coisas acontecem e que o universo, de certa forma, entra numa sincronicidade com você. Você e o universo, em certa medida, se tornam um só. As coisas acontecem, às vezes até pela tua vontade, mas não é a tua vontade, é a vontade do universo. Você simplesmente está deixando fluir. Beleza? O papo é longo, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Agradeço aos buscadores espirituais que estão aí compartilhando, dando like, comentando, engajando o canal, que é muito importante. Quem não tiver vontade de comentar também não tem problema. Quem não quiser compartilhar também, mas ajuda. Beleza? Então o recado está dado e, como eu sempre digo, namastê!